Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Ednilson Rodrigues, deixa eu acertar aqui. Sou aqui de Itacoaxetuba, Grande São Paulo. E já há algum tempo eu venho fazendo vários vídeos aqui no Facebook, no YouTube, aqui na internet, falando de vários assuntos na área do desenvolvimento pessoal, de valorização da vida, procurando levar temas que auxiliem a refletir, né, sobre o dia a dia, as dificuldades que nós vivemos, os problemas que vivenciamos, as perdas, tristezas, enfim. A proposta é conversar sobre a vida, sobre as dificuldades, os problemas e como é que nessa conversa a gente possa encontrar um caminho, um rumo que possa trazer para a gente um pouco de alívio, um pouco de bem-estar, para que a gente possa enfrentar melhor essas situações. E hoje eu quero conversar com vocês sobre luto. O que é luto? Quando eu falo luto, qual é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, que vem na sua cabeça? Luto está associado com a morte de alguém, alguém querido, alguém importante nas nossas vidas, ou alguém que a gente nunca deu valor enquanto estava vivo, a gente nunca deu atenção, a gente nunca deu carinho, nunca deu um bom dia, uma boa tarde. Um dia essa pessoa falece e a gente começa a perceber que a gente ficou em débito com aquela pessoa, ou a gente não aceita, né, esse fato natural da existência humana, que é o término da vida física. E a gente começa a pensar como é que pode resolver isso, por que isso está acontecendo, vem a revolta, vem a tristeza, vem o sentimento de abandono, de perca, necessidade de procurar uma resposta, uma solução. E aí a gente vai encontrar muitas coisas, inclusive pessoas que tentam suicídio, entram em depressão, ficam revoltadas, perdem a esperança na vida, se tornam amargas, se tornam decepcionadas, a vida perde o brilho. Isso é luto. Mas o luto também está ligado às perdas que eu tenho durante a minha vida. Perda de um trabalho. Sim, quando eu perco o meu trabalho, o meu emprego, até encontrar um outro, aquele período todo é um período de luto. Primeiro você perde o emprego, e falei, perdi o emprego, agora tem que resolver a situação de boa, né? Daqui a pouco eu resolvo, daqui a pouco o emprego aparece, daqui a pouco as coisas acontecem. Só que o tempo vai passando e muitas vezes o emprego não aparece, o emprego não vem, e aí as contas surgem, as contas começam a cair, as cobranças começam a vir, e a gente começa a perder a confiança no nosso próprio, na nossa própria capacidade, já que o emprego não vem, as coisas não acontecem, a outra pessoa perdeu o emprego ali, mas já está trabalhando e eu não, e eu começo a me sentir menos merecedor, mais frágil. Isso é luto. Luto me acontece quando um relacionamento acaba, né? Acaba um namoro, acaba um casamento, acaba uma amizade, acaba uma relação afetiva com alguém que a princípio você fala, não, acabou, quero mais. Principalmente em relações marido e mulher, de casais, a gente deixa muitas vezes a parte emocional, a parte do desejo, a parte do anseio de se livrar do outro muito, muito forte, e a gente acaba se separando, criando situações, e a pessoa se vai. Aí você fala, não, eu vou conseguir outra pessoa, vai aparecer outra pessoa, vai, enfim, a gente começa a criar um monte de expectativa que não corresponde à realidade. E aí a gente começa a pensar, nossa, como aquela pessoa me faz falta,
quando eu estava com ela isso não acontecia. Aí eu começo a prestar atenção, né, naquilo que eu perdi. O luto tem também muito a ver isso, né, com a nossa falta de atenção à vida que a gente tem, as pessoas que fazem parte da nossa vida, as pessoas que participam do nosso dia a dia. A gente começa a prestar atenção o quanto a gente não prestava atenção no nosso trabalho, não valorizava o nosso trabalho, não valorizava aquela jornada de sair de manhã da sua casa e ir até o emprego. A gente não valorizava os relacionamentos, a gente não procurou cultivar boas relações no local de trabalho, a gente não cultivou e não valorizou aquela pessoa que compartilhava da nossa cama, compartilhava da nossa mesa, compartilhava da nossa vida. E um dia ela vai embora, um dia ela morre, um dia acaba. E aí eu começo a questionar por quê. E a gente começa, né, a sofrer, começa a perder a nossa segurança. E ultimamente nós temos colocado nosso futuro, o nosso dia a dia na mão das pessoas. Então essa pessoa vai me fazer feliz, essa pessoa vai me dar o que está me faltando, essa pessoa vai me realizar os meus sonhos, ou esse emprego vai ser a minha tábua de salvação, esse projeto vai ser o caminho novo. E não é bem assim, né? Nós precisamos encontrar o nosso próprio norte, nosso próprio caminho, nosso próprio direcionamento. E aí eu começo também muitas vezes tentar agir como os outros, ou fazer o que os outros fazem. Repetir projetos que deram certo com outras pessoas, repetir projetos que deram certo com outros grupos, ter um estilo de vida que deu certo para aquela pessoa, para aquele segmento, e você vê que aquilo não é para você, não faz parte da tua existência. E a gente está sendo bombardeado dioturnamente com um monte de propostas de vida, de realizações, e, enfim, todo mundo tendo a chave da felicidade, do sucesso. Todo mundo sabe o caminho mais fácil de alcançar o monte do Everest. Só que não é assim, né? As coisas não funcionam desse jeito. Apesar do caminho ser o mesmo até o Everest, a montanha mais alta do nosso planeta, mesmo que a gente planeje, como todo mundo planeja, né? Primeiro acampamento base, segundo acampamento base, terceiro acampamento base, mas se a gente não tiver preparado física, mental e espiritualmente, mesmo com todo esse preparo, a gente não chega até o final, lá em cima. E quando chega lá em cima, a gente precisa descer. E eu estou preparado para a descida? Nem sempre. Isso também é um sentimento de luto. Eu poderia ter me preparado mais, eu poderia ter me cuidado mais. Então eu preciso entender que o luto é um processo diuturno na nossa vida, que dura às vezes poucos instantes e às vezes muitos anos. O luto é uma história que faz parte da nossa existência. Ele é um convite à nossa conscientização. É parar um pouco e pensar o que eu tenho feito, o que eu fiz. O luto também está ligado aos fracassos que eu tenho na minha vida. Entre aspas, fracasso, aquilo que eu planejava e não deu certo. E vem aquele sentimento de perda, aquele sentimento de menos-valia. Mas também, se você souber aprender a olhar aquilo com um olhar de como é que isso pode me levar para algo melhor, e observar, estudar, compreender, conversar, vai te ajudar bastante. Então o luto também é um processo onde eu vou me conhecer. As minhas fraquezas, as minhas potencialidades, as minhas fortalezas também, como eu posso chegar em outros caminhos. Mas tem uma coisa que a gente tem que também pensar. O estresse, a ansiedade, a falta de descanso, o desequilíbrio mental e emocional, isso tudo pega. Você trabalha às vezes 24 horas por dia,
não tira férias, não descansa, não medita, não ora, não faz nada, chega uma hora que você está tão cansado mentalmente, espiritualmente, não adianta dormir, não adianta passear, não adianta pegar um carro, se você não aprender a desligar um pouco a sua atenção da cabeça, da mente, dos problemas do dia a dia. Agora há pouco eu estava vendo um vídeo de um rapaz que eu sigo na internet, um mochileiro, e ele está lá no Uzbequistão, né? E ele estava num local onde são vários mausoléus, e o guia falou um negócio interessante, né? Ele falou que o muçulmano, daquela região pelo menos, antes de orar, antes de entrar ali, eles têm como hábito procurar esquecer de tudo que aconteceu durante o dia, os problemas, as dificuldades, para que eles possam orar de coração aberto, limpo. Quando eu vou fazer uma palestra também em uma casa espírita, eu sempre falo antes, né, para a gente esquecer os problemas do dia a dia, largar de lado, para que a gente esteja presente naquele momento para ouvir o que vai ser dito, o que vai ser falado. Eu preciso estar presente. Também a gente percebe que com tanto cansaço, com tanto desgaste mental, emocional, com tantas coisas acontecendo, eu não estou presente. Eu não ouço, eu não observo, eu não aprendo. Porque eu estou naquele ciclo de tensão emocional, de tensão espiritual, de tensão do estresse, da ansiedade, da depressão, da angústia, do medo, e eu não sigo em frente. Então eu preciso parar um pouquinho. Né? As pessoas precisam também, eu preciso, e vocês também com certeza devem precisar, não cobrar tantas pessoas. Sabe, essa cobrança que a gente faz com o outro para que ele seja melhor, para que ele seja ao seu ponto de vista, melhor ao seu ponto de vista, que ele faça as coisas dentro do seu ponto de vista. A gente fica cobrando das pessoas uma coisa que não é que elas não podem dar, elas não querem dar, porque não deixa elas felizes, não fazem bem para elas, como não faz bem para você. Então aprender a respeitar o momento de cada um e o seu momento também, e falar, olha, eu não quero isso porque isso não me faz bem, eu não quero isso porque isso não me agrada, eu não vou fazer isso porque isso não vai me deixar alegre. Ah, mas vai me deixar feliz. Mas eu vou ficar triste para você ficar feliz? Eu vou ficar doente para você ficar bem? Eu vou me anular para você ficar esplendoroso, esplendorosa? Não, não é assim que as coisas acontecem. Então a gente precisa pensar um pouquinho nisso. Quando a gente vai estudar, né, existe um livro, O Inferno de Dante, onde Dante, quando perde a sua amada Beatriz, que ela morre, ele faz toda uma jornada ao purgatório, ao inferno, para reencontrar a Beatriz. Então ela vai até as profundezas do inferno, do purgatório, para encontrar a sua amada. E muitas vezes quando a gente perde alguém, a gente quer fazer a mesma coisa. Quer procurar de tudo quanto é jeito. E precisa entender que a Beatriz do inferno de Dante, da história de Dante, já não faz parte mais da nossa história aqui. Ela está seguindo uma outra história de existência, uma outra história de vida. Só que Dante, quando faz essa caminhada, essa jornada de autoconhecimento, de autoentendimento, ele percebe que Beatriz já não estava mais ali. Que a Beatriz era uma lembrança. Que a Beatriz foi uma história da sua vida. É claro que como uma pessoa querida e amada vai ficar eternamente ali num local sagrado, um local de veneração pela gente. Mas eu não posso deixar de viver, eu não posso deixar de existir. Eu preciso lidar com isso. Então é importante eu procurar conversar, rever, ser mais flexível, entender o meu sofrimento, entender a minha dor, e que ela vai existir, que ela vai estar ali perto, mas que a estrada continua. E eu preciso abrir espaço na minha estrada, na minha história, para mais momentos. Momentos de alegria, momentos de realização, momentos de conquista, momentos de superação e momentos de dor, de perda, de fracasso, como é a vida, como é que é esse ciclo giratório, essa roda da vida. Eu preciso olhar para mim a cada momento e entender que as perdas, que as coisas que passaram, que existiram na minha vida,
fazem parte do meu processo de evolução como ser humano, do meu crescimento. E é através de conversas, através de histórias, através de lembranças, mas de sempre seguir em frente, de olhar o caminho, de entender que lá na frente tem um outro horizonte, tem uma outra história, tem outras pessoas na nossa estrada. Eu não estou abandonando ninguém, eu não estou abandonando a minha história. Eu estou abrindo espaço para novos personagens da minha história. Isso não significa que os personagens antigos vão sumir, perder sua importância. Não. Mas virão novos personagens, novos trabalhos, novos empregos, novas realizações, novas viagens, novos passeios, novos namorados, novas namoradas, novas pessoas, novas vidas. Então é bom a gente começar a refletir sobre esses vários momentos de luto na nossa vida. E acordar e entender que o luto é um período, não é uma existência. E que ele transforma, que ele pode nos iluminar até, mostrando para a gente qual o caminho que a gente deve seguir, mostrando as nossas fragilidades, e a gente trabalhar essas fragilidades, esses medos, essas angústias, e nos tornar pessoas melhores. Pense nisso, reflita nisso. Tem uma semana que começa, maravilhosa, e encontre dentro de você a estrada da sua vida e dê oportunidade para que novas personagens, novas histórias, novas paisagens surjam. E acredite sempre, a melhor forma de crescer, de evoluir, é encarar as adversidades, os problemas, face a face. Um abraço e até a próxima.